Então, entrando aí, que o nosso tema hoje é a questão da culpa. Quem está sentindo culpa, o problema da culpa, da vergonha, porque, afinal de contas, eu sou uma peste, eu sou uma droga, eu vejo pornografia, eu me sinto um nada, eu me sinto um zero, eu me sinto completamente inadequado, completamente... Eu sou mulher, tem muitas mulheres que se sentem culpadas simplesmente pelo fato de ver pornografia e não ser homem, né? E aí isso já estigmatiza, nos deprime, nos leva para essa negatividade pouco construtiva, para esse sentimento de autocondenação e autodepreciação bastante estéril, que não constrói, que não acrescenta, que roda num círculo vicioso, que mantém, na verdade, o vício, a compulsão. Quem aí já superou a culpa? Quem aí já venceu esse dragão aí da culpa, quando o assunto é justamente a questão ligada à pornografia ou a outro pecado sexual? A sexualidade é um elemento íntimo, secreto, que fala sobre questões que a gente às vezes quer esconder dos outros. Nós às vezes temos uma educação sexual bastante insatisfatória, que nos ensina a ter medo, né, das nossas reações, medo das tentações, das atrações, nos ensina a esconder os feitos, nos ensina que a melhor maneira e a maneira mais segura de lidar com o pecado sexual é criar um castelo ao redor, nos tornando opacos aos olhares dos outros, porque nós queremos todos muito longe do nosso porão, na nossa perversidade secreta, daquilo que ninguém diz que a gente pensa, que a gente comenta, que a gente comete. Então, o território da sexualidade às vezes é muito marcado por essa falta de sinceridade, falta de humanidade, e isso só nos leva a mais pecado, só nos leva a mais desgraça. Nós precisamos tratar da culpa a partir do Evangelho que nos ensina que fomos criados em liberdade, temos a imagem e semelhança de Deus, não somos um acidente, não somos um erro, nos ensina que o pecado nos aflige, nos matou, nos destruiu, mas que em Cristo nós podemos redimir a nossa má consciência, lavar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito com o sangue purificador daquele que morreu por nós, e podemos encontrar redenção e liberdade para olhar para os nossos erros e ver que Jesus é maior que os nossos erros, não importa quantas vezes nós já temos cometido o mesmo erro. Isso não significa que estamos justificados dos nossos erros e podemos continuar praticando-os. Pelo contrário, a verdade é que a culpa não nos conduzirá ao arrependimento, o que nos conduzirá a uma interpretação sobre os nossos erros a partir do Evangelho. Como eu posso tratar, lidar com o sentimento de culpa a partir da verdade do Evangelho? Nós precisamos de 3 coisas. A primeira, quem é o nosso juiz? Primeiro quem vai julgar o nosso coração, as nossas atitudes, o que aconteceu conosco. Segundo, qual é o padrão que nós usamos para julgar os nossos comportamentos? E terceiro, o que vamos fazer depois que houver uma queda? Quando nós pecarmos, nós vamos nos virar para onde? Então a culpa se resolve com 3 atitudes. Nós precisamos do padrão certo. Qual é o padrão certo? Nós vamos nos avaliar a partir das ideias de Deus sobre nós, não a partir das ideias dos outros ou a partir das ideias do nosso próprio coração, porque essas ideias podem ser corrompidas. Nós precisamos saber quem é o juiz cuja opinião realmente importa. Esse juiz é Deus, que é maior do que o nosso coração. E em terceiro lugar, para onde nós vamos nos virar para buscar apoio quando falhamos. Então, se nós tivermos essas 3 atitudes corretas, o juiz correto, com o padrão correto, e voltando-nos sempre que necessário, aquele que pode nos curar, nos restaurar, nos perdoar, nós vamos sair do calabouço da culpa. Portanto, vamos aí pensar um pouco nisso. A nossa consciência, a consciência humana, ela existe por causa do senso de certo e errado, né? Então você
pensa que uma coisa é certa, você pensa que uma coisa é errada, e a consciência usa esses critérios de certo e errado para fazer a avaliação do seu comportamento. Então, se você se comporta de um jeito que colide com as suas crenças, com aquilo que você acredita que é certo e que é errado, acontece uma dor na consciência, ela se manifesta. Então, a consciência é como se fosse um tribunal interno, no qual o que nós acreditamos entra para avaliar aquilo que praticamos. E quando não condiz uma coisa com a outra, quando o acordo entre a prática e o pensamento, a crença, é completamente disforme, há um sofrimento na consciência. Ela começa a apitar um alerta. Então, essa consciência ela pode estar usando corretamente os padrões de Deus para avaliar os nossos comportamentos, ou ela pode estar completamente desafinada, fora da sintonia dos padrões de Deus, usando padrões outros para definir o que é certo e o que é errado. Então, as Escrituras Sagradas vão nos dizer que nós precisamos conformar nossa consciência, o nosso senso de certo e errado, ao padrão do juiz que importa, que é o padrão do Senhor, revelado nas Escrituras Sagradas. Então, nós precisamos, urgentemente, afinar. Imagina um diapasão. Quem conhece a figura do diapasão, né? Você sabe o que é um diapasão? É um instrumento que você usa para ter o padrão correto. E aí você pega a frequência uma frequência emitida por um violão, por exemplo, e aí você compara o que esse violão está produzindo com o diapasão. Então a consciência é mais ou menos isso. Você pensa o que é certo e o que é errado sobre você de uma determinada forma e tem um padrão de Deus. O que você precisa fazer? Você precisa saber qual é o padrão de Deus, internalizar o padrão de Deus, olhar para o pecado como Deus olha e olhar para a solução do pecado como Deus olha. E a solução do pecado não é ficar numa lama eterna de autocondenação, autoflagelação, autocomiseração. Eu não sou nada, eu não presto para nada, eu não vou conseguir, porque eu. Muito pelo contrário, a solução do pecado não passa pelo eu, passa pelo Redentor, pelo perdão, pela graça que perdoa e capacita o ser humano a obedecer. Portanto, a gente precisa do padrão certo e prestar atenção para aquele que importa. Se você está aí numa lamúria eterna, condenado pela culpa, provavelmente você está levando mais em consideração o que você pensa sobre você mesmo, o que alguém pensa sobre você mesmo, e pouco levando em consideração aquele que é o seu sumo sacerdote, como diz Hebreus, que se compadece da sua fraqueza e que te leva à sala do trono não para ser julgado a partir da condenação inevitável, mas para receber auxílio, ajuda para tempo oportuno. Então, esse que é o processo de libertação da culpa. É focar, ter o padrão certo, se avaliar pelas Escrituras, isso vai gerar em nós tristeza, porque a gente peca, ter o juiz certo, o juiz não sou eu sobre mim mesmo, o juiz não é o outro sobre mim, o juiz é o próprio Criador e Redentor, que além de me dizer que eu estou errado, não me limita ao meu erro, não me identifica eternamente com o meu erro, mas me oferece uma saída de perdão e graça. E por último, sempre que eu errar, eu preciso correr na direção correta. Nunca correr de Deus, correr para Deus. Pedir a Ele refúgio. Nós somos seres refugiados, porque não temos as condições em nós mesmos de vencer a pornografia. Temos nele. Então, gente, eu não sei se vocês têm conseguido praticar isso, se isso tem sido uma verdade na vida de cada um de vocês. Para mim, eu confesso que não é fácil, por muitas vezes eu lutei com essa inadequação em relação aos meus sentimentos. Por exemplo, quais são os padrões errados que nós vivemos, né? Quando é que o diapasão não está de acordo, quer dizer, a nossa consciência não está refletindo o padrão de Deus? Ou você vai além de Deus e considera pecado que Deus não considera. Um exemplo, eu me considerava muito condenável, eu me sentia muito mal só pelo fato de ser atraído a ver pornografia.
e eu já ficava me autodepreciando. Eu sou uma bosta, eu sou um nada, eu sou uma merda, eu não vou para lugar nenhum. Porque se eu fosse crente de verdade, eu não estava querendo ver isso. Nossa, ontem eu disse que eu não ia ver isso, por que agora me deu vontade de novo? Por que meu corpo está pedindo? Porque a gente sente no corpo, né? Nós sentimos no corpo, o corpo condicionado por aquele comportamento, vai nos chamando para mais uma dose do pecado sexual. Então eu ficava mal só por ser tentado. Isso claramente é um problema de consciência. Porque eu chamava de pecado o que Deus não chamava. A tentação não é pecado. Não é fruto de fraqueza espiritual. Jesus foi tentado e nunca esteve fraco espiritualmente. Esse é um exemplo. Chamar de pecado o que Deus não chama. A visão negativa da própria sexualidade. Deus tem uma visão positiva do sexo e da sexualidade, mas ele tem uma visão altamente negativa da imoralidade sexual. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que criou a sexualidade e olha para a sexualidade como reflexo da sua própria pessoa, é o mesmo Deus que condena o pecado sexual e a imoralidade sexual porque eles degradam a criação, jogando na lama do ego, do egoísmo, do orgulho, da soberba e da violência aquilo que foi criado para refletir comunicação íntima e amor com compromisso entre homens e mulheres. A verdade é que quando nós começamos a chamar de pecado o que não é pecado, nós estamos com um problema no nosso padrão de consciência. E precisamos regular, aprender. Como é que regula? Aprendendo o Evangelho, consumindo o Evangelho, semeando o Evangelho dentro da mente, destruindo as fortalezas, as mentiras que sustentam essa falsa consciência, essa má consciência. Né? 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo chama que os falsos mestres tinham consciências maculadas, marcadas, equivocadas. E lá em Timóteo, os falsos mestres pregavam o ascetismo sexual. Eles pregavam que sexo era feio, que era mal, que o casamento não deveria se casar, que se casasse não deveria fazer sexo. Veja como são as coisas. E Paulo está dizendo, vocês têm uma consciência má. Quer dizer, chama de pecado que Deus não chama. Tenta resolver as coisas pelas regras e não vai conseguir. A outra forma de ter uma consciência má, desafinada com o som, a música da graça do Evangelho, a outra forma de ter uma consciência má é quando você não chama de pecado o que é pecado. É exatamente o inverso. É quando você vai cauterizando o seu pensamento, se tornando insensível à tragédia do pecado, normalizando aquilo como mais um probleminha, domesticando aquela prática, porque você decidiu que o seu ídolo é mais importante do que o que Deus ensina. Assim você constrói uma má consciência desregulada, permissiva, libertina, que vai te levar para uma queda. Aliás, já te levou para uma queda, né? Uma queda de consciência. Podemos dizer que a culpa pode ser uma forma de ego autocentrado também. Veja, culpa, eu quero deixar isso claro, não há como viver 100% sem o sentimento de culpa, isso é impossível. Então, não há como viver sem experimentar nenhum sentimento de culpa, isso é utópico. Tá? Ele está perguntando se culpa aqui pode ser chamada de alguma coisa centrada no ego. Certamente, culpa é o resultado da avaliação que o ego faz de si. E o subproduto dessa avaliação, que o ego, usando algum tipo de padrão, né, de certo ou errado, ele avalia o comportamento e o subproduto disso pode ser culpa. Só que, veja, essa avaliação é imperfeita, porque é uma criatura olhando e proferindo-se sobre uma criatura. O ego, a criatura falando de si. Então o que vai sair é imperfeito, porque o ego é caído. Tudo que é caído produz algo imperfeito. Então a culpa pode vir imperfeita. Agora veja, não existe esse lugar no qual nós vamos viver sem nenhum tipo de tristeza, frutos do autoexame. Haverá uma tristeza conforme Deus, como diz o apóstolo Paulo. Até para nos conduzir ao arrependimento. E essa tristeza, ela é plausível porque o pecado é uma tragédia, gera morte. Deus não fica apático frente ao pecado.
ele se contorce, ele se entristece. O Espírito Santo pode ser entristecido. Portanto, também nós vamos experimentar tristezas necessárias. E você pode chamar isso de culpa. Mas é uma tristeza que produz arrependimento e vida. Não fica nessa lama da morte. Agora veja, Francis Schaeffer tem um livro chamado Gênesis no Espaço e Tempo, que ele explica Adão e Eva, e ele diz que Adão e Eva, quando caíram, sentiram medo e sentiram culpa, e ele conclui o seguinte: todo sentimento de culpa está enraizado na culpa verdadeira. Qual é a culpa verdadeira? Que você é responsável por aquilo, diante da santidade de Deus. E que o pecado não passará impune. Ele vai ser punido, mas vai ser punido em Cristo. E não foi de graça. Então, isso nos leva ao arrependimento. Todo sentimento de culpa está enraizado nessa responsabilização verdadeira. Agora, quando você não tem o sentimento de culpa, você também tem responsabilização verdadeira. É como se dissesse assim: você sentiu culpa? Cuidado para ela não te prender, mas ela está apontando para uma responsabilidade, provavelmente. Pode estar apontando de maneira equivocada. Agora, quando você realmente peca, você sentirá uma tristeza, uma inadequação, um alerta na consciência. Se você chamar isso de culpa, quer dizer, se você sente culpa, ela está apontando para uma culpa verdadeira, você realmente errou. E ela tem solução em Cristo. Agora, se você peca, comete um erro, e não sente mais nada, você continua tendo responsabilidade. É como se você continua tendo a verdadeira culpa, mesmo sem senti-la. Você é responsável pelo que fez. E a solução é a mesma. Então Deus aponta a responsabilidade do ego, e nesse movimento dele, mas ele aponta a solução para fora do ego. E a culpa realmente é como se o ego tentando consertar a si mesmo. Ele faz um diagnóstico: olha, você errou. Aí ele fica te humilhando, porque ele quer compensar. Já que você fez uma coisa que não devia, eu vou compensar com humilhação e autocomiseração. É uma obsessão por si. E a resposta está fora do ego. A resposta para você está fora porque está em Deus. Quando se tem vergonha de confessar um irmão, é obrigatório, uma vez que Deus nos perdoa. Confissão às pessoas: eu confesso os meus pecados aos irmãos para receber ajuda, apoio, para carregar, para compartilhar os fardos, para que eu seja curado, porque a oração, como diz Tiago, do justo tem muita eficácia. Eu não confesso para ser perdoado. O perdão quem me dá é Deus. Eu não tenho intermediários. Eu não preciso de intermediários. Mas eu preciso entender que alguns milagres, alguns processos só se realizam quando eu saio da soberba, que é a vida escondida, a vida solitária, aquele que acha que ninguém é capaz de escutá-lo. E se você tem muita vergonha que te paralisa, você não pede ajuda, o seu problema provavelmente é orgulho, que você não quer se mostrar vulnerável, que é uma espécie de humilhação. Nós nos mostrarmos como somos, como estamos diante de alguém, porque ninguém está à altura de me ver. Então isso é um outro problema. Então o problema não é nem o pecado sexual, ele está associado ao pecado do orgulho. E aí cuidado que isso pode matar, né? Naamã quase morreu, tendo acesso ao milagre. Ele morreu porque não queria escutar quem ele considerava inferior, que era a empregada doméstica e o profeta que nem o recebeu. Ele foi direto no rei, né? Quando precisou de apoio, foi falar com o rei de Israel, e não que Deus deu com os burros na água. Não dá para viver sem culpa, porque somos culpados mesmo, pecadores, porém perdoados e libertos. Então a culpa, repito, a culpa existe, quer dizer, a culpa ela aponta para uma responsabilização, ok? E ela tem a sua função na nossa vida, de nos conduzir a um amadurecimento moral, porque senão seríamos para além do bem e do mal, como Nietzsche nos convida. Mesmo Nietzsche falava da consciência, né, e falava dos seus paradigmas para uma nova consciência do homem, onde cada um vai impor os seus próprios valores, libertando dessa dicotomia. Claro, a proposta do Evangelho ela vai numa direção aparentemente parecida, semelhante, mas não é. Porque a gente vai para além do certo e errado
mas por causa da graça de Deus, submetidos à graça, não aos nossos próprios critérios, tá? Então, o homem contemporâneo, ele quer parecer assim muito livre de culpas. Não, a culpa é mais ruim, eu tenho que parar de ficar dizendo que eu fiz errado. Eu não fiz errado, não há errado, não há certo. Por que você está culpado? Por que você se sente responsável? Você acertou, não existe isso. Ninguém vai dizer que você está errado, ninguém pode me julgar, porque quem me julga é Deus. Esse é o problema, quem julga é Deus. E se Deus julga, eu preciso responsabilizar-se pelos meus atos de errado diante de Deus, atos errados diante de Deus. Então, assim, é fácil você ficar dizendo que não tem certo e errado, que não tem ninguém fazendo nada de errado, para viver assim, né? Frequentemente, você começa a praticar fatos errados e a sua consciência não te larga. Tem um romance do Dostoiévski chamado Crime e Castigo, fantástico. Quem não leu aí, quem gosta de literatura, Crime e Castigo vai falar exatamente sobre isso. É um jovem que tem objetivos brilhantes na vida, ele não tem dinheiro, mas ele quer ser um grande, né, estudioso, universitário, ele se muda para um lugar, fica na casa de uma mulher que ele não consegue pagar direito ao aluguel, e a mulher é uma velha usurária que maltrata parente e que é muito ruim. É uma velha ruim para o mundo. Ele, um jovem brilhante, cheio de ideias novas, não consegue se manter direito, e aquela velha cheia do dinheiro, sendo aos seus olhos uma pessoa muito ruim. E é o que ele fala, então eu vou matá-la. Ele comete um homicídio, ele mata a velha, e ele tenta viver com isso, ele não é pego, ele tenta lidar com isso, com essa teoria. Não tem certo e errado, não tem certo e errado. Eu não sou culpado, mas a consciência do cara não larga. E a consciência, de alguma maneira, fica machucando, até que ele começa a ter atitudes que o aproximam da polícia, né? Atitudes que vão denunciando a ele mesmo, porque é fácil dizer que não tem certo e errado, o difícil é praticar isto, porque parece que a nossa consciência, nosso senso moral é parte integrante da nossa antropologia, é assim que somos, mesmo quando não conhecemos a Deus, né? Precisamos de algum tipo de padrão. Esse é o grande Dostoiévski aí, nos ensinando como transformar a culpa em arrependimento e depois em mudança de comportamento. A culpa é transformada em arrependimento quando você tem, já repito, já falei, o padrão certo, que é o padrão da Bíblia sobre o que você fez e sobre quem você é. Você não é o seu erro, você é alguém que foi comprado, santificado, vivificado, tornado justo pela graça de Cristo e tem o poder dentro de você de lidar com seus erros, de levantar, aprender com a lição e repetir a prova. Pedro podia ser descartado se o padrão que ele usasse fosse um padrão menor do que o de Cristo. O padrão de Cristo usa os próprios erros para nos ensinar. Você precisa entender que a opinião que importa não é a sua. Se você se sente muito mal, a opinião que importa é a opinião do único juiz que sonda as intenções do coração, que é maior que o nosso coração, que é maior do que qualquer outro, que é o próprio Deus. Então conheça a opinião de Deus sobre você, que é uma opinião verdadeira. Não passa pano, não é relativa, não passa pano por pecado, mas ama você e quer te conduzir para um processo de crescimento. Em terceiro lugar, toda vez que errar, corra para Deus, não importa quantas vezes isso acontecer, a solução está na sala do trono, e para mudar o coração e não o comportamento. A primeira parada é cardíaca e não na córnea. A parada é, coração significa o que você tem amado mais do que a Deus. O problema da pornografia tem a ver com amor a algum tipo de coisa, de ídolo neste mundo, algum tipo de sensação que a pornografia produz, de felicidade, de êxtase, de alegria, um amor que excede o amor que nós temos por Deus. Portanto, nós precisamos ter mais afeto por Deus, mais amor por Ele, para que esse afeto expulse os afetos rivais. E a gente aprenda que o ídolo não nos satisfará. Como ajudar a esposa a curar as feridas deixadas por muitos anos. Eu não sei se você está se referindo às feridas que o marido provocou, porque ela falou esposa, né? Aí que está. Eu vou tentar resumir em 2 pontos. O primeiro ponto é, quando alguém nos fere, nós não vamos reagir de maneira apática. Você tem sentimentos. Então sinta. Você tem raiva? Fale sobre isso, ore sobre isso.
processe as suas emoções, cuide das suas emoções. Tá? Não as rejeite como se elas fossem erradas. A emoção não é certa nem errada, a emoção é emoção. Então você fala, eu estou com raiva, eu me sinto ofendida, eu me sinto frustrada, traída. Expresse as suas emoções, encontre algum lugar para você poder trabalhar isso. Segundo lugar, não adianta, nós vamos ser chamados para perdoar, porque isso é o melhor que a gente pode fazer com relação às nossas próprias emoções e à nossa própria vida. Ontem eu estava vendo, vocês viram aquela série do Netflix chamada Dirty John? Dirty John, em inglês, né? Dirty John. É o caso de Betty Broderick, um negócio assim o nome da mulher. É a segunda temporada. Eu estava vendo ontem essa série e falava de uma mulher que foi altamente ferida, traída. É muito interessante como foi tudo acontecendo. E ela não consegue perdoar, ela não consegue se desvincular do abusador, que é o marido. Né? Não é abusador sexual, era outros tipos de abuso. Isso destruiu a vida dela, porque ela começou a entrar numa sanha vingativa, paranoica. Ela literalmente acabou assim no fundo do poço, porque foi vítima, foi ofendida, ferida, mas ela não conseguiu ninguém para dizer para ela, olha, e é baseado em fatos, né? Fatos reais é uma redundância, é baseado em fatos. Então ela não conseguiu lugar nenhum para jogar esse lixo e liberar perdão para aquele marido. E isso a levou para o buraco. Então, como ajudar? É exatamente isso. Né? Entender que você também errou. Você também, olha, não que você errou no caso, né? Que todos nós somos falhos. Às vezes a pessoa que foi ferida não consegue enxergar suas próprias falhas. E aí você vai poder, ao mesmo tempo, respeitar o seu processo, quer dizer, tomar distância, impor limite para não continuar sendo ferida, porque tem muitas esposas complacentes que continuam sendo humilhadas, feridas, esculhambadas, não fazem nada, se acham até culpadas, porque é um outro elemento, né? Quando você toma a opinião dos outros e até mesmo as atitudes dos outros como padrão para internalizar a culpa, coisa que não diz respeito nem a você. Então estabeleça limites, mas por outro lado você precisa aprender a compaixão para o seu próprio bem, tá bom? Pastor, qual é o seu conselho quando preciso sair dessa vida solitária e fazer esse problema à luz, trazer esse problema à luz? É comum ter uma dificuldade de confiar em alguém tão complexo quanto o pecado e buscar o coração íntegro. Certamente, viu, Rafa, não sei qual é o seu nome, mas certamente é complexo confiar em alguém. Eu contei outro dia aqui a parábola não é da Bíblia, né? A história do porco-espinho. Não sei se você já ouviu falar, o dilema do porco-espinho. Vai te ajudar. Para você ir buscar alguém no seu radar. Ou você está exigente demais, ou você, de fato, você precisa aumentar o seu radar para encontrar novas pessoas. Né? Mas o dilema do porco-espinho é mais ou menos assim. Ó. Tinha um porco-espinho solitário, né? Sozinho, coitado, o porco-espinho. E aí, de repente, ele sentiu muito frio, porque estava sol, né? Muito frio. E aí ele percebeu que se ele se aproximasse bem assim de um grupo de outros porcos-espinhos, ele diminuía o frio. Então a necessidade do calor, né, para atender uma necessidade, ele se aproximou. Só que ao se aproximar demais, com o passar do tempo, eles são porcos-espinhos, por natureza, tem espinhos. Eles começaram a se ferir, um espinho ferindo o outro, porque estava próximo demais, exageradamente. Aí ele se afastou. Só que quando se afastou demais. Ferido pelo erro do outro, pela falha alheia, porque ninguém sabe me ouvir, porque eu não consigo, porque eu falei para o fulano e ele me tratou mal. Então a gente faz o quê? Se afasta ainda mais. Aí sente frio de novo. Aí se junta muito perto. Ou seja, a gente precisa encontrar esse meio termo, que é ter relacionamentos saudáveis, onde a gente pode desnudar o coração, ter comunhão, falar do que realmente ninguém sabe. Sabe? Vai ter que confiar em alguém que não é perfeito, mas é, no mínimo, idôneo, maduro, tá? Para você encontrar. Não é a solução, não vai idolatrar não um conselheiro, aquele que vai te ouvir,
O discipulador não é que se você falar, magicamente você vai parar de pecar. Cuidado com isso. Mas, de repente, você também está escolhendo demais porque não consegue ter esse lugar de humildade, né? Aumento da frequência em masturbação e pornografia, como se livrar? Você quer se livrar do aumento de frequência da pornografia e da masturbação? Eu não sei se você está com o objetivo correto. Porque, na verdade, assim, não tem uma dose de pornografia, principalmente pornografia, que seja aceitável. Você precisa entender qual é o mecanismo que sustenta a pornografia. O que está no seu coração. O que você está buscando na pornografia, que ela diz que vai te dar. Qual é o problema na sua vida que ela se propõe a resolver. E precisa substituir isso por Deus. Quando eu falo Deus, não é só orar e ler a Bíblia. É Deus de maneira geral. As coisas que Deus te deu para você encontrar felicidade, satisfação, alívio, que você está buscando na pornografia de uma maneira correta. Então, o seu desejo ele vai existir, só que ele precisa ser satisfeito de maneira diferente. Então, é difícil te dar assim, o como se livrar se você não está disposto a pensar todo esse mecanismo do seu coração, do seu eu, da sua busca por felicidade divorciado de Deus, tá bom? O nosso tema de hoje, então, é esse, a graça que vence a culpa. Eu vou repetir aqui para deixar registrado no final, né, o que eu queria que você entendesse. Então, para vencer a culpa, fruto de uma vida cheia de imoralidade sexual, eu preciso ter o padrão certo para me avaliar, que é o padrão das Escrituras. Eu preciso entender o juiz cuja opinião importa. Não sou eu, não é o outro, não é a sociedade, é o próprio Deus, que vai me medir a partir da régua da sua revelação. E, em terceiro lugar, todas as vezes que eu falhar, eu preciso recorrer ao sumo sacerdote, que se compadece das minhas fraquezas, me leva à sala do trono, não para ser esmagado, mas para que eu perceba o Evangelho, que é Cristo sendo punido pelo meu pecado, para que eu tema a Deus e abandone o pecado, mas receba graça para viver de maneira livre do pecado. Deus abençoe.